eu sou a Lia Santos, eu sou empresária e coach e hoje eu tô aqui para gravar um vídeo sobre relacionamentos abusivos. Na verdade, esse é o segundo vídeo que eu falo sobre isso, que algumas pessoas me perguntaram, mas como então evitar esse tipo de relacionamento tão tóxico, né? Então hoje eu tô aqui para te dar algumas dicas. Primeiro ponto, pare de se culpar. As pessoas que passam por esse tipo de relacionamento, elas se culpam muito por ter atraído esse tipo de pessoa na sua vida. E às vezes saem de um relacionamento e entram em outro com o mesmo tipo de relacionamento, sempre passa pelos mesmos problemas. Já parou para pensar? Por quê? Porque você tem os mesmos padrões de comportamento que atraem o mesmo tipo de pessoa. Então é muito importante você ficar atento aos padrões de comportamento. Eu vou falar algumas dicas sobre isso. Eu gosto muito da teoria do Dr. Flávio Gikovati, que é um psiquiatra, que ele fala que metade das pessoas do mundo são divididas entre 50% generosos e 50% egoístas. As pessoas egoístas são as pessoas que normalmente têm uma tendência de querer tudo do jeito delas, querer se pensar sempre em primeiro lugar em si e se preocupar pouco com as outras pessoas. São pessoas que normalmente têm um comportamento um pouco mais agressivo, não conseguem lidar bem com frustrações, com nãos, né? A gente até vê muitos casos de mulheres que são assassinadas, que apanham dos seus companheiros. Por quê? Porque eles não sabem ouvir o não. Então, muitas vezes, na hora que ela termina esse relacionamento, ele não sabe lidar com isso. Ele pira, fica louco e faz besteira. Não é o caso de todos, tá? Só tô dando um exemplo. E são as pessoas generosas que são normalmente a que atraem esse tipo de relacionamento egoísta. Então, as melhores pessoas atraem os piores relacionamentos. Olha que coisa louca, né? Parece que deveria ser ao contrário. Mas depois eu vou te dar uma dica de como evitar isso, tá? Mas as pessoas generosas são as pessoas que sempre se preocupam com as outras pessoas em primeiro lugar, que sempre colocam as outras pessoas mais importantes do que ela mesma. Então, ela tem uma baixa autoestima, ela sempre acha que ela não precisa das coisas, só os outros que precisam. Não que quem é egoísta vai ser sempre egoísta, quem é generoso vai ser sempre generoso. Mas ele tem normalmente a pessoa tem uma tendência maior para um lado ou para outro, tá? E não que o generoso também é muito bom. Na verdade, ele reforça esse comportamento egoísta. Ele faz o egoísta ficar mais egoísta, por quê? Porque ele cede muito e o egoísta acostuma. Então isso também não é bom, porque traz uma certa vaidade para quem é generoso de se achar superior ao que é egoísta. Então também não é bom. Então o primeiro ponto, pare de se culpar por esse relacionamento, às vezes até por você sentir saudade desse relacionamento ruim, porque esse relacionamento ruim também teve coisas boas. Então às vezes a pessoa sente saudade até do que passou, do que foi ruim, porque teve partes boas. Então pare de se culpar e começa a pensar em como modificar o seu próprio comportamento para parar de atrair esse tipo de pessoa. Em primeiro lugar, pense na hora de ser generoso se realmente você tem que abaixar a cabeça para tudo e ceder para tudo. Comece a se colocar em primeiro lugar nas suas decisões. Realmente eu quero fazer isso ou eu estou fazendo isso porque a outra pessoa quer e porque eu não quero perder esse relacionamento? Isso é uma das coisas que você tem que pensar muito durante um relacionamento. E também tem uma certa questão que o Dr. Flávio Gikovati também fala, que é o desejo, né? A gente só deseja aquilo que a gente não tem. Então, quanto mais a pessoa é difícil, quanto mais elas não se dão bem, elas se desejam muito forte. Por quê? Porque um não tem o outro, então o desejo é muito forte, porque o generoso e o egoísta são os opostos, então eles se atraem justamente porque um tem o que o outro não tem. Então, normalmente o egoísta é uma pessoa muito extrovertida, é uma pessoa que fora de casa ela é muito amada, ela tem muitos amigos, ela sempre sobressai. E o generoso normalmente tem um comportamento um pouco mais quieto, mais na dele e tal. Então, o egoísta gosta do comportamento generoso, que ele é aquilo que ele não é, né? Que ele é bom, ele tem sentimentos nobres e tudo mais. E o generoso gosta do comportamento egoísta, que ele é uma pessoa que parece que tem uma autoestima muito inabalável. Na verdade, não é tanto assim. Ele finge que tem, por isso que ele sobressai. Ele finge que tem uma autoestima ótima, né? Mas ele não tem.
Então, isso traz um desejo muito grande, porque o que você não tem, você deseja. Se você não tem um carro novo, você quer muito aquele carro novo, você vai lá, compra o carro novo, você deseja o carro novo. Mas se você comprou o carro, como você vai desejar algo que você já tem? Então é aquele relacionamento normalmente entre tapas e beijos, com muito amor e uma certa pitada de ódio. Então, se você quer evitar esse tipo de relacionamento, você tem que começar a procurar pessoas por afinidades. O Dr. Flávio Gicovati fala muito disso. Agora é por afinidades que os relacionamentos estão acontecendo, mas pessoas que gostam da mesma coisa que você, que buscam as mesmas coisas que você, que têm os mesmos objetivos, que têm os mesmos valores, que pensam parecido. Só que esse tipo de relacionamento, ele é muito difícil. Por quê? Porque normalmente a pessoa que gosta do egoísta, ela se apaixona porque ele é muito, uma pessoa muito assim, que tem um brilho diferente, né? É uma coisa difícil. E o semelhante não é tão difícil, porque ele é uma pessoa mais madura. Então ele tem um pouco mais... normalmente as mulheres não escolhem muito os bonzinhos, né? Todo mundo sabe disso. Mas os bonzinhos, às vezes, guardam grandes tesouros. Então compensa você parar e prestar atenção naquelas pessoas que seriam os bons pais para os seus filhos, que seriam bons maridos, bons namorados, que vão te colocar em primeiro lugar. Começa a prestar mais atenção nesse tipo de pessoa. Eu sei que no começo é difícil, mas você tem que fazer novas escolhas. Se você não começar a fazer novas escolhas, isso não vai mudar. Você vai trair um relacionamento após o outro da mesma forma. Então, tudo que você quiser mudar na sua vida está em você. Se você não faz novas escolhas, você vai ter os mesmos resultados. Então comece a pensar nisso. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Se você tiver mais dúvida, eu vou gravando outros vídeos falando sobre isso, tá? Espero que você tenha gostado. Se gostou, curta, compartilhe com as amigas e deixe um comentário para mim falando se você gostou ou se você quer outro assunto que eu grave em outro vídeo, tá bom? Um grande abraço e até a próxima!